aí, como vocês estão? Eu tô ótima porque hoje eu vou te ensinar a fazer um espetacular fondue no cookie. Um produto lindo, super impactante, com aquela carinha de presente que a gente ama e com um visual de dar água na boca. É perfeito pro Dia dos Namorados que tá vindo aí, mas também funciona em qualquer outra data, principalmente no friozinho que chegou com tudo agora essa semana, né? É um produto perfeito pro inverno, porque ele é servido quentinho e cookies quentinho, fondue. É super inverno, né? Esse fondue no cookie é super gostosinho, ele é bem fácil de fazer, mas tem algumas técnicas. Então, já levanta as anteninhas aqui, presta bastante atenção, que hoje o vídeo vai ser tudo! Então, ó, já tô esperando o seu like, clica no joinha aqui embaixo, deixa o seu like, é muito importante pra mim, muito importante pro YouTube entender que você gosta do nosso conteúdo. E agora, bora pra esta receita! Olá, eu sou a Tabata Romero e você está no canal que te ensina a fazer e vender doces. Não. No último vídeo que eu trouxe aqui no canal, eu trouxe mais de 20 ideias para você vender no Dia dos Namorados. Esse vídeo foi um sucesso, vocês gostaram demais de tudo que eu trouxe por lá, tem muitas ideias de vocês também, e eu aproveitei para perguntar por lá o que vocês gostariam que eu trouxesse aqui pro canal pra gente fazer essa receita para ganhar dinheiro nessa temporada. E não é surpresa para ninguém, muito menos para mim, que a receita mais votada por lá foi exatamente o fondue no cookie. Para, Henrique! Eu gosto muito dessa ideia porque ela é fácil de fazer, né, como eu já falei pra vocês, mas ela, gente, é muito impactante e ela entrega uma experiência, né, o fondue é muito bacana por isso, porque ele entrega uma experiência pra um casal consumir, pra pessoas compartilharem, então é realmente muito bacana, não é à toa que pessoas pagam muito dinheiro pra ir comer fondue em algum lugar chique. A gente vai fazer aqui o nosso próprio, porque além de tudo, é uma receita que é um pouquinho mais cara e vai funcionar muito bem pro Dia dos Namorados, porque a gente sabe, eu falei pra vocês e não canso de repetir, o Dia dos Namorados é a data com maior ticket médio que existe no ano. Então é uma data para vender produto um pouquinho mais caro. E esse produto é perfeito para isso. Bora começar essa receita? Os ingredientes, como sempre, estão aqui na descrição do vídeo. Lembrando que é lá no final que a gente fala de armazenamento, validade e também qual preço você pode vender essa belezinha. Eu vou fazer essa receita na batedeira planetária, utilizando essa pá aqui, ó, que é um batedor de raquete, tá vendo? Essa receita é mais fácil de fazer na batedeira, porque a massa de cookies é muito dura, ela é muito consistente. Então essa batedeira também tem que ser uma batedeira mais forte, tá? Não dá pra fazer em qualquer batedeira não, porque é uma massa mais pesada. Então se você não tiver uma batedeira robusta, forte, dá pra fazer na mão, mas tem que ter um muquinho aí pra conseguir dar conta dessa receita, tá bom? Primeiro a gente vai começar aqui com uma manteiga. Essa manteiga vai ela inteira mesmo, uma receita que vai bastante manteiga, porque é cookies, né? E ela tem que estar em ponto de pomada. Em São Paulo tá meio frio, então ela não tá tão pomada assim. Mas só ela tá assim, ao toque, um pouquinho mais blanda, tá perfeito. Então eu vou colocar aqui. E aí a gente já vai bater essa manteiga aqui na batedeira para ela amolecer. Batedor de raquete. Amoleceu bem a nossa manteiga aqui dentro, olha só. E agora a gente vai colocar os dois açúcares, o açúcar refinado e o açúcar mascavo. Tabata, posso utilizar só um açúcar ou preciso utilizar os dois obrigatoriamente? Você consegue fazer só com um açúcar, tá? Não tem problema. Mas os dois açúcares, eles dão uma dimensão diferente na sua receita. O açúcar mascavo, ele entra aqui justamente para trazer umidade ao cookie, porque ele é um açúcar mais molhadinho. Ele também entra para dar sabor, porque o açúcar mascavo, ele tem um carameladinho assim no sabor. E também para dar um pouquinho de cor, pro nosso cookie não ficar muito pálido. É engraçado ficar falando cookie, né? Porque, sei lá, parece outra coisa. Eu vou bater aqui agora a manteiga com o açúcar e já mostro pra vocês. No meio do processo, você vai perceber que você vai precisar dar uma raspadinha aqui no lado do bowl da batedeira. Eu não queria falar bowl, né? Porque bowl não é uma palavra tão brasileira. O que a gente pode substituir? Ué, como assim? Cumbuca? É, com a cumbuca. Cumbuca. Então a partir de hoje vamos usar cumbuca nesse canal. Dá uma raspadinha aqui só pra tirar toda a manteiga que tá na borda. E aí bora bater mais um pouquinho. O que a gente precisa é que essa mistura fique homogênea e bem cremosinha. Creminho batido, agora é hora da gente colocar o nosso ovo. E bate mais um pouquinho.
Sempre que precisar, você vai raspando a lateral. Misturou tudo, maravilha. Agora a gente vai acrescentar os sabores dessa receita. Você pode aromatizar esse cookie com o que você quiser. Não com o que você quiser, mas com muitas coisas diferentes. Você pode colocar canela, você pode colocar cravo, você pode colocar café solúvel, fica muito bom também. Você pode colocar a essência que você quiser, você pode colocar raspinha de laranja, de limão, enfim. Porque essa base aqui é uma base muito neutra, né? Basicamente açúcar e manteiga. Eu vou utilizar aqui duas essências. Uma essência de baunilha, vou colocar aqui a essência de baunilha, é mais ou menos uma tampinha dessa daqui. E também, porque eu gosto e sou ousada, eu vou adicionar também a essência de caramelo, que eu acho que funciona muito bem para essa receita. Aqui vai ser meia tampinha. Dá uma batidinha só para incorporar essa essência. Ai, já sobe um cheirinho delicioso. E agora a gente vai colocar a farinha de trigo. Aí agora você vai bater bem devagarinho, porque senão vai subir, quer dizer, vai subir até devagarinho, mas vai subir bastante farinha. Então começa na velocidade mínima e vai aumentando aos poucos. Essa massa é uma massa super pesada, tá, gente? Então por isso que eu falei pra vocês que é importante que a batedeira seja uma batedeira robusta, senão é melhor fazer na mão mesmo, tá? Aí seu bracinho que lute. E aí vai raspando aqui as laterais sempre que achar necessário. Já falei isso, mas é bom repetir. Pra finalizar, a gente vai colocar aqui o nosso fermento, que também pode ser bicarbonato, tá? A gente não quer que esse cookie exatamente cresça, a gente só quer que ele fique macio. Bateu tudo? Maravilha! Nossa massa de cookies já está lindíssima, cheirosa. Ela tem essa consistência aqui de massinha, gente. Ela é super fácil de trabalhar. Ó, se você pega com a mão assim, ela não gruda, tá vendo? Ela é super maleável, super fácil de trabalhar. Você vai ver que você não vai ter trabalho nenhum pra montar essa massa, tá? Ela é muito boa. É a minha massa favorita de cookies. E aí, pra finalizar agora sim, de fato, a gente vai colocar o chocolate em gotas. Esse aqui é chocolate meio amargo, que eu acho que funciona muito bem com a receita de cookies, né? Essa que a gente tá fazendo. Mas pode ser chocolate branco, pode ser chocolate ao leite, o que você quiser. Inclusive, você pode misturar chocolates, que fica muito bom. O Henrique adora. Adoro! Tá, aqui vai uma dica. Esse chocolate que eu tô utilizando já é um chocolate em gotas. Ele é muito mais fácil da gente trabalhar. Se a gota for menor que essa, melhor, vai ser mais fácil ainda. Se a gota é desse tamanho aqui, que é uma gota, uma moeda, na verdade, a gente vai ter que bater ele junto aqui com a batedeira, porque a batedeira ela vai dando uma quebradinha nessas gotas, tá? Se você não tiver chocolate em gotas aí, você pode utilizar barra de chocolate normal, é só picar ela em quadradinhos pequenos que funciona super bem. E aí a gente bate, porque a pá, ela vai dar conta de quebrar essas gotas em tamanhos menores. Vai ficar perfeito. Acredite se quiser, a nossa massa está super pronta. E ela é muito gostosa. Eu como ela crua assim mesmo, já fica assim... Que delícia. Agora eu vou me livrar dessa batedeira aqui pra gente ter uma bancada mais livre. Só um minutinho. Prontinho, bancada limpa. Agora é hora da gente colocar a nossa massa dentro da forma pra gente assar ela no formato que vai ser o... tipo uma cumbuquinha de cookie. Pontos importantes a se considerar nesse momento. A sua forma, ela tem que ser de fundo removível, tá? Isso é muito importante, porque senão você não vai conseguir desenformar o seu cookie. Essa forma que eu tô utilizando aqui é de 15 centímetros de diâmetro e 10 centímetros de altura. Ela é perfeita para esse tamanho de cookie que a gente vai fazer. Tá vendo aqui a nossa massa? A gente vai dividir ela em 3 partes. Faz um símbolo meio do hippie aqui, tá vendo? Vai ficar mais ou menos assim, ó. Uma dessas partes a gente vai utilizar para fazer a base e as outras 2 partes a gente vai utilizar para fazer as laterais. Nesse processo eu recomendo muito utilizar luvas, porque essa massa, ela tá super fácil de utilizar, ela não fica grudando tanto nas mãos, mas ela vai grudar, porque a sua mão é quente e a massa tem manteiga, ela vai derreter e vai grudar no meio dos seus dedos e ela vai entrar debaixo da sua unha e você vai ficar desesperada e não é legal fazer isso. Então o melhor mesmo é utilizar luvas nesse processo, que facilita muito, fica muito mais higiênico também. Aí a gente vai pegar um pedaço aqui da massa e olha só, gente, como ela é super fácil de trabalhar. Ela é bem levinha, vocês vão perceber na hora que vocês pegarem ela. Parece uma massinha assim. E aí esse 1/3 que a gente separou aqui, a gente vai colocar na base da nossa assadeira aqui. Aí você vai ajeitando assim com essa parte da sua mão pra ficar bem retinho o fundo. Dá uns soquinhos nela que ela vai ficar bem lisinha. Agora, essas outras partes que estão aqui dentro, a gente vai pegar de pedaço em pedaço, dessa forma. E aí você vai pressionando ela assim, até ela ficar mais ou menos na espessura de um dedo. Assim na horizontal, tá vendo? Chegou nessa espessura de um dedo, você vai colar ela na parede da sua assadeira, dessa forma. É importante que tudo aqui tenha a espessura de um dedo. Você vai perceber que essa parte aqui de baixo da massa também tem a espessura de um dedo mais ou menos. E aqui
nas laterais a gente vai seguir esse mesmo padrão. Sobrou aqui massa pra cima? Não tem problema. Você vem assim com o seu dedinho e empurra pra lateral. Aí esse pedaço que saiu você pode colar no lugar que tá faltando e ir ajeitando. Por essa massa ser super amanteigada, você vai perceber que ela se une uma à outra, se funde muito facilmente. Aí esses pedaços aqui que ficaram faltando aqui dentro da assadeira ou aqui em cima que não ficou muito legal, fica tranquilo que a gente vai dar um acabamento melhor nisso daqui a pouquinho. Esses doces que são presentes, né? A gente tem que ter uma preocupação muito grande com o acabamento. Porque se ele não tiver cara de presente, se ele não for um doce bonito, a pessoa não vai ver sentido ela pagar caro num doce que tá meio mais ou menos, sabe? Meio caído. Então, essa foi uma coisa que eu aprendi muito assim na confeitaria ao longo dos anos, sabe? Quanto melhor acabamento você dá no seu produto, mais ele tem aquela carinha de produto premium. E quanto mais carinha de produto premium, mais a gente pode cobrar por ele. Não sei se vocês viram aqui no meu canal, eu fiz um vídeo durante a Páscoa mostrando ovos de Páscoa caros que eu comprei de marcas, tinha até ovos de R$200, enfim. E aí, a grande lição que eu tirei desse vídeo foi exatamente isso, assim, que se a gente caprichar na apresentação, oferecer um produto bonito, automaticamente ele vale mais. Então não adianta você colocar um preço mais caro no seu produto e entregar mais do mesmo. Se você tá fazendo um produto meia boca, você vai ter um preço meia boca. Aí com os seus dedinhos, bem lá na lateral, onde junta exatamente a parede com a base, você pega o seu dedinho e vai dando umas carimbadinhas assim, que é exatamente para essas duas partes se fundirem. Sobrou um pouquinho de massa aqui, eu vou preencher os lugares que eu acho que tá faltando assim, que não ficou exatamente com o dedinho de espessura. É um trabalho de um artesanato isso aqui, né? Isso que é confeitaria, não é mesmo? Se não é uma forma de fazer artesanato. Afinal, confeitaria artesanal. Ai, Tabata, reparei que você não untou essa forma. Gente, relaxa, não precisa untar. Pode ir sem medo de ser feliz, porque essa receita tem muita manteiga e ela não vai grudar nem a pau juvenal. Não gruda mesmo, gente, fica tranquilo. Pelo contrário, até fica oleosa demais, assim, na hora que a gente tá tirando, vocês vão ver. Bom, vamos lá. Nossa assadeira está prontinha. Olha só que coisa mais linda. E agora, temos outros pulos do gato, temos outras técnicas para essa receita funcionar. Por quê? Se a gente leva ela pra assar assim no forno, você já assou cookies? Se você já assou cookies, você sabe que o cookie ele derrete dentro do forno, afinal tem muita manteiga, né? A gente coloca uma bolinha de cookies lá dentro, na hora que acende o forno ela vai se espalhando aí pela assadeira. Então tem algumas técnicas que a gente precisa utilizar aqui para garantir que essa forma, né, que esse formato que a gente desenvolveu aqui continue desse jeito. Vamos começar com papel alumínio. Pega uma folha grande aí de papel alumínio, enrola aí na sua mão, só para ficar mais fácil para ter um formato. E aí a gente vai colocar aqui por dentro do cookies. Isso aqui vai se tornar uma parede e vai fazer o cookie não ceder. Aí você vai ajeitando ele pra ele ficar bem pertinho, bem coladinho assim na parede. E ali embaixo, ó, pega essa partezinha aqui do seu dedo e dá uma chuchadinha assim pra ele trazer uma base reta. Maravilha. Tem que ficar bem coladinho mesmo, tá? Vou pegar mais um pedaço aqui de folha de alumínio pra fazer esse outro lado aqui que ficou faltando, porque senão ele vai ceder desse lado também. Embalou direitinho? Agora tem mais um truque de mestre, mais um pulo do gato. E o pulo do gato é exatamente ele, o feijão. A gente vai cozinhar um feijão bem gostosinho pra fazer um caldinho, afinal é inverno, tô brincando. Essa é uma técnica super antiga de confeitaria. Geralmente a gente utiliza essa técnica para cozinhar massa, né? Massa de torta, massa sablé, enfim. A gente coloca feijão aqui dentro. Ele é justamente para ocupar esse espaço interno que a gente criou aqui dentro, para não permitir que a massa ceda, né? Que ela derreta e invada outras partes que a gente não quer. Mas Tabata, depois eu posso aproveitar esse feijão, cozinhar ele? Não. Ele vai ressecar muito dentro do forno e ele não vai dar para você cozinhar normalmente, tá? Ele vai ficar muito duro, não vai ficar bom. Então o que eu recomendo pra você pegar esse mesmo feijão que você utilizou aqui, compra o feijão mais barato do mercado, aquele que você sabe que não é muito bom, compra esse feijão, utiliza ele, tá? Não precisa ser um feijão de qualidade, afinal a gente vai utilizar ele só pra isso. E depois que você utilizar, que você assar, você guarda num potinho separado e sempre reutilize esse feijão com a mesma finalidade, de assar massas aí na parte de dentro, tá? Daí funciona tanto pra essa massa aqui, quanto pra massa de torta, massa sablé, enfim, qualquer outra massa podre também funciona muito bem. É assim que se assa coisas com um buraco no meio.
Agora, antes da gente assar esse cookies no forno, a coisa mais importante que você precisa levar em consideração é levar essa massa pro freezer, pro congelador por pelo menos 2 horas, ou até congelar completamente. Precisa estar duro, porque se a gente levar ele pro forno dessa forma, ele vai começar a derreter antes de assar. Então a gente precisa levar ele congelado pro forno para ele começar a assar ainda gelado, né? Ele vai criar uma crostinha por fora e aí essa massa não vai ceder. Então vou levar pro congelador e já volto. 2 horas depois, aqui estamos nós com a nossa receita que tá, ó, tá dura que nem pedra, porque tava no freezer. Olha aqui pra vocês verem como que ela tá durinha. Não dá pra mexer nada, tá extremamente consistente, tá bem durinha mesmo e é exatamente assim que a gente quer. Agora, como que funciona o processo do forno? Vou falar aqui, você presta bastante atenção e faça suas anotações aí pra você não perder nada do que eu vou falar aqui, tá bom? Porque o processo do forno, de assar, é uma das partes mais importantes do cookie. O meu forno já tava aqui pré-aquecido a 220 graus mais ou menos. Se você tiver um forno elétrico, deixa aí nessa temperatura. Se você tiver um forno a gás, deixa no máximo que seu forno permite. Tem alguns fornos que não chega a 220, por exemplo, então você vai deixar no máximo, fogo no talo mesmo. Por quê? A nossa mistura, ela precisa dar uma torrada mesmo antes de derreter. Como a gente falou, tem muita manteiga dentro do cookie. Se você coloca ele pra assar direto assim em temperatura ambiente, ele vai começar a amolecer antes de dar aquela tostada que a gente quer. Então, você vai fazer o seguinte, o forno no talo, aqui o meu tá 220 graus, eu vou colocar o meu cookies aqui dentro, né? E eu vou deixar aqui por 30 minutos, tá? Nessa temperatura, no talo, fogo super alto por 30 minutos. Passados 30 minutos, você vai diminuir o forno para 180 graus mais ou menos, tá? E aqui você vai deixar por mais 30 minutos. Esse é pro nosso cookie de fato cozinhar. Passados os segundos 30 minutos, então até agora foi 1 hora, né? 30 minutos a 220 e 30 minutos a 180. Quando passou essa segunda parte de 30 minutos, você vai desligar o fogo e vai deixar o seu cookie aqui por mais 10 minutinhos. Assim ele vai terminar de cozinhar. Então eu vou dar uma acelerada aqui no tempo e já volto para mostrar para vocês. Depois de assado, aqui está a nossa belezinha. Vou mostrar para você como ele ficou e como você vai avaliar se está pronto. Você vai levantar aqui, logo depois de todo esse tempo que eu falei que ele fica no forno, você vai levantar o papel alumínio e vai dar uma olhadinha. Ele tem que estar douradinho aqui em cima, na borda, e aqui na parte de dentro ele tem que estar cozido, ele não pode estar mole. E na hora que você encostar aqui, você vai perceber que ele ainda vai estar meio molinho. Por quê? Ele tá quente e nessa massa tem muita manteiga, né? Você já sabe disso. Então a manteiga, quando tá quente, ela fica mais molinha. Mas se tiver douradinho, tá certo. Aí você vai voltar e vai levar pra geladeira, pro congelador, enfim, até esfriar completamente. Na hora que esfriar completamente, a gente vai desenformar essa belezinha juntos. Vou tirando aqui o feijãozinho. A gente vai começar a tirar o papel alumínio com muita delicadeza. Porque as partes que tem ranhuras, né, do papel alumínio, ela vai estar meio que por dentro do cookie. Então você vai tirando com delicadeza pra não quebrar essa massa de cookie, tá? Confere aí direitinho se não ficou nenhum pedaço de alumínio dentro da massa, enfiadinho assim no meio das ranhuras, porque não é legal ficar entregando isso pro cliente, né? Ai, deu super certo. Olha só por dentro como ficou legal a nossa massa. Vou tirar aqui porque agora a gente vai desenformar essa belezinha e rezar juntos, né? Porque sempre é um momento de tensão. Como tem fundo removível, eu vou utilizar um copo aqui pra me ajudar. Já soltou. Ó! Muito fácil, realmente tem muita manteiga, isso torna tudo mais fácil. Ah, achei que ia ser mais difícil que isso. Uhul! Abemos um super cookie. Cookie é bom, a gente come. Eu vou montar esse fondue de um jeito que eu tô vendo aí bastante no Pinterest, nas redes sociais e tal, que eu acho que é uma maneira legal de montar. Vou tirar aqui a parte de baixo, né, o fundo removível da nossa forma. Saiu direitinho e vou colocar aqui. Mas antes de montar tem que fazer o fondue, né? Então bora lá fazer a última parte aqui da nossa receita. Então bora pra fazer o fondue de fato, né, o que vai dentro da nossa massinha de cookies. Aqui eu tenho chocolate meio amargo e você pode fazer esse fondue com chocolate meio amargo, chocolate ao leite ou fazendo uma mescla dos dois, fica bem gostoso também. E aí nele eu vou adicionar o creme de leite.
Creme de leite de caixinha mesmo, tá? Pode ser de 17% de gordura. Se você encontrar por aí de 20% de gordura, sei que é bem difícil de encontrar, mas dê preferência a ele que fica mais gostoso. Eu gosto muito de misturar o creme de leite no chocolate antes mesmo de levar ele pro micro-ondas, porque o creme de leite, ele aquece mais rápido do que o chocolate. Então ele facilita aí no derretimento do chocolate. Então eu misturo bem até ele ficar bem envolvido. Fiquei envolvidão. Ficou envolvidão? É hora de levar para o micro-ondas por 30 segundos. Dá uma mexidinha, aquela mexidinha esperta. Como você pode ver, já derreteu bastante aqui o nosso chocolate. E aí, mais 30 segundos no micro-ondas e eu acredito que já vai ser o suficiente. Dança do micro-ondas, dança do micro-ondas. Derreteu tudo. Agora a gente continua mexendo, que tem uns pedacinhos aqui, mas a gente mexendo no calor ele vai derretendo. Agora uma boa dica para deixar essa ganache ainda mais especial. É uma ganache, tá, gente? É chocolate com creme de leite, tá? Fundir é basicamente isso. A gente vai batendo ela aqui, ó, com uma espátula, com força e bastante agilidade. Porque quanto mais você movimenta a ganache, mais brilhante e elástica ela vai ficando. Fica lindo o resultado final, tá? Vou aproveitar que tá morninho ainda e vou colocar aqui a nossa manteiga pra ela ir derretendo junta. E também, como a gente tá mexendo rapidão, ela vai emulsionar bonito aqui nessa ganache. Se você quiser, você pode utilizar nesse processo ou um mixer ou um processador. Eu só não utilizo mixer e processador porque eu utilizo meu mixer e processador para coisas salgadas. E chocolate, ele pega muito sabor das coisas. Então, se você em alguma vez na sua vida triturou um alho no seu processador, pode ter certeza que esse gosto, cheiro de alho vai parar aqui no chocolate. Então, é importante que se você quiser fazer isso no processador ou no mixer, que você tenha um dedicado para doces, tá? E aqui vão mais 2 ingredientes para dar sabor principalmente. Eu vou colocar um pouquinho de mel aqui nessa receita. O mel, além do sabor, ele também ajuda na elasticidade da nossa ganache. Ele fica mais brilhante, mais elástico, mais viscoso. O mel é uma coisa bem interessante pra você colocar nessa ganache. Além do sabor que ele dá, né? Pode colocar glucose de milho? Pode. Eu deixo. Afinal, a função é a mesma, mas só que ela não vai acrescentar sabor, né? Que glucose não tem sabor. E aqui, para deixar uma complexidade de sabor mais interessante, eu vou colocar um pouquinho de essência de caramelo, que pra mim deixa toda a ganache mais gostosa. Vou colocar meia tampinha dessa aqui. Outra essência que funciona aqui, que fica bem gostosa, é a essência de avelã, essência de amêndoa. Também pode fazer um pouquinho de café solúvel, dissolve um pouquinho só de água, deixa ele bem concentrado, coloca aqui que também fica bem gostoso. E eu sou apaixonada por ganache com caramelo, gente. Acho que fica muito gostoso mesmo. E pronto, já temos aqui a nossa ganache espetacular e olha só o tanto que ela tá brilhante. E ela já tá aqui em temperatura ambiente, tá? Ela já não tá mais morninha. Se a gente esquenta ela um pouquinho mais, ela fica mais líquida ainda e pra chuchar as coisas na hora de comer fundir fica mais legal ainda. Vou deixar essa ganache de cantinho porque agora a gente vai pra montagem dessa belezinha. Bora? Coloquei aqui a nossa panelinha de cookies, né? Essa tábua de coração, que é uma tábua linda, super bacana. Ela é de pinos, é baratinha de você encontrar. Vou procurar link na internet, vou deixar aqui na descrição pra vocês também. E eu tenho visto muito na internet, assim, principalmente essa parte de tendência, assim, no Pinterest e outros lugares, pessoas que estão montando tábua de frios ou tábuas e estão deixando de uma maneira bem bacana, bem bonita. Então, eu pensei em trazer essa inspiração aqui pra vocês, pra gente montar essa tábua juntos, que também, acredito eu, que vai ficar muito legal pra gente impactar bastante gente nessa temporada, certo? Aqui eu tenho algumas coisinhas que funcionam muito bem com fondue, que entre elas estão as frutas, né, morango e a uva. Também a gente tem esses tubinhos de chocolate, né, esses palitinhos de biscuit recheado de chocolate, que também é super baratinho. Tem bolachas, pode ser qualquer uma. A gente tem bites de brownie e a gente também tem marshmallow, que eu recomendo que sempre tenha, porque é um ingrediente muito bacana pra ter dentro do seu fondue. E esse aqui, olha que fofo, é no formatinho de coração. Agora eu vou tentar montar essa tábua de uma maneira bem linda, tá? Depois a gente coloca o fondue aqui dentro e aí é só alegria. Vou tentar, tá? Se ficar horrível, vocês me perdoam. Vou começar com essas uvinhas. Ah, importante, todas as frutas já precisam estar higienizadas, tá? Pro seu cliente só comer, ele não vai ter que ficar lavando fruta, né? Pelo amor de Deus. Vou colocar uma uvinha aqui no ladinho. Agora eu vou colocar os moranguinhos deste lado. Vou colocar umas bolachinhas aqui desse lado. Aqui na frente eu vou colocar os pedacinhos de brownie. Outra coisa legal de oferecer aqui também é brigadeiro, principalmente o brigadeiro modelado, que a gente tá vendo bastante em alta por aí. É uma maneira também legal de entregar um produto tendência. E os marshmallows, vou colocar bem aqui na frente. E esses tubetes eu vou colocar bem aqui no meio dos bolachas e da uva. Ai, como ficou lindo! Eu tô apaixonada. Nossa, esse cookie tá muito cheiroso.
falar cookie. Calma, a gente já vai colocar o fundi aqui dentro. Só vou mostrar pra vocês uns palitinhos que eu fiz aqui, que é uma gracinha. São palitinhos de bambu que você compra em qualquer lugar. Eu amarrei 2 aqui, ó, dei um lacinho neles. E aí eu coloquei um coraçãozinho, escrevi com uma caneta vermelha e coloquei as iniciais do meu casal, né? Que é Tabata e Henrique. Aí você coloca as iniciais do seu cliente, né? Obviamente. Você pode colocar TH e presentear a mim e o Henrique. O que você acha? Aí você coloca assim, bem bonitinho. Acho muito caprichoso que tem esses palitinhos, sabe? É bem legal mesmo. Acho importante. E agora a gente vai colocar o fundi aqui dentro. É que eu tô nervosa com esse momento, por isso que eu tô adiando. Mas vamos lá. Antes de qualquer coisa, eu vou mostrar aqui pra vocês uma maneira de vocês entregarem esse produto, tá? Aqui é o mesmo fundi que a gente fez, né? A mesma ganache. Eu coloquei num potinho, decorei o potinho. E você pode colocar ele aqui dentro ou entregar junto pro seu cliente dessa forma. Aí é só o seu cliente esquentar no micro-ondas por 30 segundos, dar uma mexidinha, depois mais 30 segundos, e aí ele despeja aqui sobre o cookie, né, sobre a nossa massinha de cookies, e aí ele já tem o fundi prontinho, né? Essa é uma maneira segura de você entregar o produto pro seu cliente. Eu não recomendo você entregar pro seu cliente o fundi já aqui dentro, tá? Porque pode dar uma lambança, não sei, talvez tenha alguma rachadura aqui dentro do cookie que realmente pode dar algum problema. Então, o melhor é você entregar dessa forma, tá? Aqui eu tenho a nossa ganache, né, que a gente fez. Eu vou dar uma esquentadinha nela aqui no micro-ondas, porque o ideal é que ela esteja mais líquida, sabe? Pra gente colocar aqui dentro, mais fluida. Mas você tem que avisar pro seu cliente pra ele dar uma esquentadinha na ganache antes de colocar dentro desse potinho, tá? Eu troquei de potinho porque essa cena vai pra todas as redes sociais, tá? E aquele potinho tava muito sujo. E pronto, esse é o resultado final do nosso fundi no cookies para vender. Ficou muito lindo, né? Eu tô apaixonada por isso, achei muito legal essa ideia, muito inovadora e revolucionária. Ficou linda, né? Super impactante, bem daquele jeito que a gente tava imaginando fazer. Antes que você me pergunte, eu vou te falar da embalagem para você vender essa tábua. Você pode colocar ela em volta de um saco de celofane. Você compra um celofane, aqueles celofanes de cesta, e você embrulha tudo isso junto, bem bonitinho. Aí ele vai transportar tranquilamente, enfim, sem problema nenhum. Se você quiser, você pode embrulhar individualmente cada um desses pedacinhos no plástico filme, por exemplo, e posicionar aqui de novo. Tem muita gente que faz isso também. Se você quiser, você também pode utilizar essas caixinhas aqui, ó, ou qualquer outra caixinha que você encontra. Mas essas são super bonitinhas e elas são transparentes, né? Isso que é legal. Então você pode colocar as bolachas, as frutinhas aqui dentro e posicionar aqui em volta do nosso fundi e entregar junto pro seu cliente. Funciona muito bem também. O armazenamento, né? Cada uma dessas coisinhas que a gente coloca, obviamente, cada um tem o seu armazenamento e a sua validade. Então eu vou desconsiderar isso e a gente vai falar apenas do fundi e também da nossa massinha de cookies. A massa de cookies, ela dura tranquilamente, armazenada em geladeira, até 5 dias. Se você congelar, ela dura até 3 meses. Então, se você colocar ela dentro da assadeira e levar pro freezer congelando, você pode deixar ela naquele formato bonitinha por até 3 meses. Depois é só tirar do freezer e colocar direto no forno. Dá super certo. Depois de assado, são 5 dias de validade. E o fundi, né, o creminho que vai aqui dentro, também é 5 dias de validade. Então, ao todo aqui, a gente tem 5 dias de validade pra essa belezinha. E as coisinhas, né, melhor você colocar na hora pra não murchar, pra não chegar ressecado no cliente, pro morango não ficar esquisitinho, né? Quanto mais fresco, essas coisinhas que a gente coloca em volta, melhor. Aposto que você quer saber o preço, então bora falar de preço. O custo dessa belezinha, que vai variar, obviamente, de acordo com o que você colocar, então já adianto que é muito importante a senhorita, o senhorito calcular o seu próprio preço, tá? Que eu tô falando aqui é pra você ter uma ideia. O custo dessa belezinha, pra mim, foi de R$60. R$60 já levando em consideração tudo que tem aqui no nosso produto final. Tá? Tô falando aqui do nosso cookies, eu tô falando aqui também do nosso fundi, tô falando de todas as frutinhas e os adereços que a gente colocou aqui e também, inclusive, dessa tábua de coração que custa em média R$15 e R$20. Pra você vender, né, eu dei uma pesquisada boa na internet em vários produtos desse segmento, não exatamente esse, mas algumas coisas que se assemelhariam com esse produto e eu encontrei aí a partir de R$120. Eu falaria pra você vender essa belezinha a partir de 140, tá? Eu acho que é um preço muito bom, porque afinal é um produto muito bonito, muito impactante, que realmente vai promover a experiência entre um casal, vai funcionar muito
muito bem nessa temporada, tem tudo pra funcionar, porque além de tudo, né, você come com todas essas coisinhas, você também come a massinha de cookies mergulhada aqui dentro do fondue, gente. Isso é sensacional. Então é isso que eu falo pra vocês. Vende a partir aí de R$140, acho que você vai estar tendo um lucro muito bom e você também vai estar dentro do preço praticado no mercado. Ai, Tabata, ficou muito caro pra mim, esse preço pra mim não rola. O que que eu posso fazer? Gente, como vocês podem ver, esse é um cookies gigante, né? Não precisa ser desse tamanho necessariamente. Tenho visto muita gente fazer, inclusive vender pelo mesmo preço de R$140, esse formatinho de cookies ou até de brownie um pouquinho menor, sabe? Num tamaninho de coração desse tamanho mais ou menos. E aí acho que funciona também. Então acaba ficando mais barata aí a sua receita. Você pode colocar inclusive mais toppings para conseguir chegar num preço, mas você pode realmente diminuir esse tamanho aqui, não tem problema nenhum. Acho que até funciona muito bem. Agora bora provar? Então é isso, eu quero muito que vocês utilizem essa receita, eu quero muito que vocês vendam ela, eu quero muito ver esse fondue no cookie vibrar, assim, aparecer em todos os lugares aí durante o Dia dos Namorados, durante essa temporada que é uma temporada tão boa pra gente, que a gente pode ganhar muito dinheiro nela, fazendo poucos produtos, né? Isso que é o bom de vender produtos mais caros, porque você vende menos, só que ganha mais. Olha só que maravilha. Menos cliente pra você lidar, ganhando mais. Então é isso, muito obrigada pra você que chegou até aqui, um super beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tem alguns vídeos que vocês estão me perguntando, vocês estão vendo essa pestinha toda torta aparecer aqui? Essa daqui é a Justina. Ela não é um cachorrinho, ela é uma cachorrinha muito linda. Ela é o amor da vida de mamãe. Eu amo muito ela. Ela é muito boazinha. E eu tô aqui pra dar oi pra vocês. Oi, gente, eu sou a Justina. Mãe, te ama. Não dá pra você comer cookies não, vai embora.